Eu tentei apresentar as fotos do Anderson. Eu tenho um relacionamento muito bom aqui em São Paulo com a Unibis Cultural. E aí eu mostrei para eles e o diretor da Unibis falou, Marli, é muito escuro. Tá? Então, eu acho que, acima de tudo, Silvio, antes de gostar, não gostar, o que vai passar, o que não vai passar, a gente precisa ter um pouco uma linha, né? Então, no caso da escola, da faculdade, o que você quer mostrar? É uma fotografia de ruptura? É uma clássica? E aí você vai criando, né? Eu gosto muito do trabalho do Anderson, mas eu acho triste. Eu também tive essa sensação. E ele precisa, eu já o conheço, sei lá, um ano e pouco. Eu fiz um texto para ele de uma exposição que ele abriu em Portugal. Ele comentou alguma coisa comigo de Ribeirão e eu honestamente nem lembrava. Mas eu acho que o Anderson está precisando se renovar um pouco. O trabalho que eu fiz com ele em Portugal, ao contrário, é super colorido. É bem diferente. Depois te mando, depois eu separo e mando para vocês. Legal. Eu fiquei com uma impressão assim quando eu fui visitar o Museu do Holocausto, tudo muito sombrio, né? Dá uma opressão, mas eu acho assim que é bom. Agora eu acho também, por outro lado, que você não tem que se preocupar, porque é uma coisa de gosto também, sabe? Gostou, não gostou, gostei, não gostou. Também não, né? É a arte, a essência de tudo que a gente está falando é a arte. De quem faz, de quem vê e tudo mais. Aliás, ô Marli, eu queria que você falasse muito rapidamente sobre esse processo. Sobre você recai a responsabilidade, muitas vezes, de escolher, selecionar, triar, deixar uma exposição com uma curadoria com o seu nome. Como é que você se preocupa em relação a isso? Como é que você vê quando, por exemplo, o autor não está lá para te ajudar a fazer isso? Você faz isso de uma maneira individualizada? Só você? Não. Primeiro, o Ricardo, que é muito simples, o fato era uma exposição que já havia sido apresentada em Berlim. Então, ela estava pronta, né? Eu não tive a escolha sobre as fotografias, mas eu tinha que fazer uma expografia a partir de um novo espaço, que era a Embaixada de Zagreb. E daí o Ricardo me deu liberdade total, né? O prédio da Embaixada do Brasil em Zagreb é uma casa antiga com janelões lindos, mas as janelas competiam com as fotografias. Elas eram tão bonitas que elas chamavam a atenção tanto quanto as imagens. Então, de alguma maneira, aquilo foi uma preocupação que eu tive na hora de dispor as fotografias no salão. Então, nesse caso, eu tive a liberdade, não da escolha das imagens, mas da forma como elas seriam expostas. Agora, quando eu trabalho numa exposição aqui em São Paulo, lado a lado com o fotógrafo, o que acontece normalmente, Ederaldo, é que na hora que você vai chegar até a exposição, você já teve tanto bate-papo com o fotógrafo que, de alguma forma, você já construiu, sabe? Eu, de um modo geral, assim... pode ter uma ou outra foto que eu nem considere tão pertinente, mas na visão do artista ela é pertinente, eu mantenho aquela foto. Tá? Eu não falo, né, não vou colocar, ai, eu não gostei, né? Não tem problema. Agora, então já vem o fotógrafo, quando ele te conta, é muito engraçado assim, esse processo, porque o fotógrafo tem um olhar que eu não tenho olhar. Recentemente eu fui desencavar um fotógrafo que eu gosto muito, que parou de fotografar para ir para o cinema, ele chama Marcos Prado, Rio de Janeiro, e foi a foto dele que eu precisava fazer, e o Marcos não encontrava laboratório bom no Rio de Janeiro. Bom, o Marcos, não sei, eu vou falar algumas coisas que talvez vocês lembrem, ele fez
um livro chamado Os Carvoeiros, está ali, depois eu pego. Esse livro partiu por um documentário, depois ele foi fotografar o Jardim Gramacho, que gerou o filme Estamira, e daí ele foi embora para o cinema, fez Tropa de Elite, 1, 2, Ônibus não sei qual e tal, e hoje ele está no cinema. E aí eu fui desencavar com ele, eu falei, Marcos, e ele tem 3 séries que eu gosto muito, essas 2 que eu falei, uma terceira que ele fez no Tibete, e foi uma exposição, essa teve uma exposição no MASP em 96, né? E aí ele mandou para mim assim, ai, Marli, tá aqui, ó. Ele mesmo nem estava olhando mais isso, né? E eu agora peguei, eu estou cuidando disso daí, no sentido de contar uma história. Estamira, por exemplo, lá fora, faz um maior sucesso, essa situação de extrema pobreza, que essas pessoas que trabalham nos lixões, né? Hoje os lixões estão um pouco mais escondidos, mas melhorou muito, né? Mas ainda existem. Então agora aí eu construo uma história, Ederaldo, de acordo com o meu freguês, vamos dizer, né? Também a gente tem que levar em consideração não apenas a característica do fotógrafo, as suas preferências, mas também o interesse, vamos dizer, do espaço, né? O espaço que está expondo, né? Além da parte física, como eu comentei de Zagreb, você tem que, o que você vai colocar, né? Eu costumo dizer que exposição e livro e tal é que nem carro, sabe? Tudo tem quatro pneus, tem um limpador de para-brisa, mas tem livro que é desse tamanho, tem livro que é pequenininho, e exposição tem grande, tem pequena, né? Então eu levo em consideração esses fatores que são alheios mesmo à fotografia, não tem como, né? O aspecto financeiro, o que você consegue fazer, né? Não dá para eu, Marli, não consigo bater o pé e falar só eu quero isso, desse jeito, tal. Não consegui. Não sei nem se eu vou conseguir um dia, porque não é muito meu perfil também. Muito bom. Ô Marli, diga. Já que a gente está falando de fotoclubismo, muito rapidamente, conta pra gente, porque a gente tem um tempo também reduzido, sobre essa experiência de ter ido a fundo com o Salvatore e no Bandeirantes lá, e o que isso te impulsionou, o que isso te esclareceu em relação à fotografia brasileira? Ai, muita coisa. Rapidinho, eu trabalhei lá, eu pus isso no meu site também, tá? Eu trabalhei na Folha de São Paulo em vários departamentos, tá? O último da lei chamava-se Banco de Imagens, que hoje não existe mais, né? E o que a gente fazia? A gente vendia fotografias para outros jornais do Brasil e do mundo, tá? E eu era responsável ali por selecionar essas fotografias. Então, desde coisas, para mim, completamente áridas, como um jogo de futebol, até coisas mais difíceis. Eu estava lá quando o Ayrton Senna morreu, era dia do meu plantão, todo mundo chorava, tal, tinha que trabalhar, falar com o mundo inteiro, né? Mas eu criava histórias. Então, por exemplo, a W Brasil, que é uma agência de publicidade, era um grande cliente que eu tinha. Eu montava histórias, eles passavam um briefing e eu montava histórias com as fotografias do arquivo da Folha de São Paulo, do Grupo Folha, né? Outro cliente grande que eu tinha era a revista Vogue, que na época o diretor era o Inácio de Loyola Brandão. E um dia eu estava lá trabalhando e entra o Loyola. Sempre entravam umas figuras bacanas ali na Folha, né? Me entra o Loyola, onde eu trabalhava, e fala assim, quem é a Marli Porto? Eu olhei assim, e reconheci que eu era fã, imagina, fiz história, eu era toda, né? À esquerda, ali eu olhei e falei, nossa senhora. Aí ele veio, não, então eu sou Loyola, tá? Eu queria agradecer as fotos que você manda para mim. Eu nunca liguei que eu mandava as fotos para ele, porque eu falava com um assistente dele. E, nossa, como se ajuda. Bom, saí da Folha de São Paulo
Então, essa é a minha história com a fotografia. Aí eu aprendi a olhar uma fotografia na Folha de São Paulo. Saí da Folha com a minha experiência em fotografia e um fotógrafo que trabalhava lá falou: Marli, por que você não faz uns leilões de fotografia? Eu falei: mas leilão? Quem vai comprar fotografia? Aí ele falou: tá cheio, no mundo afora tá cheio, na Europa vende fotografia. Isso foi em 96, ninguém comprava fotografia aqui no Brasil. Fiz o leilão. O leilão foi um sucesso. Saiu Folha de São Paulo, Revista Veja, Isto É, Estadão. E em 96, o Salgado estava fazendo lá a Serra Pelada, né? E o Salgado foi no leilão e deu fotografia para o leilão. Bom, bombou. E daí eu fiz mais 6 anos de leilão. Tá? Foi quando eu conheci todos os fotógrafos que eu conheço hoje, né? Para o bem e para o mal, porque era fotógrafo, não tinha mercado nenhum, né? E, enfim, então o meu aprendizado, o meu conhecimento foi esse, né? Aí eu continuei trabalhando pelo meu escritório, fazendo uso da imagem fotográfica para muitos projetos, que ainda não estão no site, eu estou alimentando pouco a pouco. E trouxe esses relacionamentos, por exemplo, o Marcos Prado, tal. Eu vim trazer o Bob Wolff, eu trago o Bob desde lá. A gente é amigo, a gente construiu uma amizade desde lá. E eu fui aprendendo a olhar a fotografia, como diz a Solange, a ter os bons olhos. E para mim, Solange, quem me chamou muita atenção foi o Bob, porque uma vez ele virou para mim e falou assim: você tem bons olhos. Aquilo foi o maior elogio que eu podia receber, né? E, bom, me faltava, Ederaldo, a teoria, né? E lá pelos anos 2000, 2005, quando começou Paraty em Foco, aí o mercado veio à tona e eu, de uma maneira empírica e sem conhecimento, eu achava que, assim, que tinha muita gente falando muita bobagem também, sabe? Aí, para não falar bobagem, eu pelo menos peguei, eu falei: eu vou para academia, porque pelo menos se eu falar bobagem, eu fiz a academia. A gente não pode ficar falando assim, cuspindo coisa, né? E a PUC, naquela ocasião, abriu um curso de História, Crítica e Curadoria de Arte, que era exatamente o que eu queria. E no meu estudo, eu foquei em fotografia, apesar do curso ser História, Crítica e Curadoria de Arte. Finalizei meu curso, o meu trabalho de conclusão de curso, por uma feliz coincidência, foi selecionado para um projeto da Caixa Cultural, tá? E eu fiz um seminário super bacana, trouxe uns caras de fora maravilhosos, trouxe Oscar Munhoz, que é um colombiano, ele é bárbaro, Oscar Munhoz, trouxe o David Evans, que estuda a apropriação da imagem, da fotografia na fotografia contemporânea, né, as apropriações, que era a base do meu estudo, e, enfim, me vi realizada. Passou um ano, mais ou menos, eu conheci o neto do Salvatore. Ele me procurou meu escritório e tal, e aí eu tomei conhecimento da obra do Eduardo Salvatore, que até então nunca nem tinha ouvido falar. E quando eu vi, eu enlouqueci. Eu olhei para aquilo, eu falei: como que ninguém fala disso? Como que ninguém olha para isso? O que me deixou mais louca, além das fotografias, era o verso das fotografias. Aquela história, aquele universo que existia atrás das imagens. Ali tem um mapa geográfico, tem um atlas ali atrás. Aí, o que eu fui fazer? Fui estudar. Fui para a USP, procurei o Tadeu Chiarelli, aí o Tadeu, ele falou para mim: Marli, eu não estou mais tão ligada em fotografia, tal. Procurei Luiz Costa, procurei Luiz, e daí eu fui estudar. Eu queria, na verdade, ter feito um trabalho centrado no Salvatore, porque até hoje não tem um estudo sobre ele, né? E mesmo o meu livro fala do Salvatore, porque precisaria debruçar sobre a família 5 anos para pegar toda essa história, né?
E a Heloísa achou que só o Salvatore não seria um tema tão abrangente, eu concordo com ela. E daí eu fui, que eu achei bárbaro, porque ninguém havia feito, eu fiz um estudo minucioso de todos os salões fotográficos do Fotocine Clube Bandeirante, desde o primeiro, em 1942, até 1959, porque a partir de 1960 o fotoclubismo entra em declínio no Brasil. E pude ver nesse levantamento os caras que vieram expor aqui no Brasil, no Bandeirante. Foi uma coisa fenomenal em termos de intercâmbio de trabalhos, de experiências. E é isso que eu acho que pode ser reacendido, sabe? Revisto novamente, uma forma mais contemporânea que seja, não precisa repetir. Mas o fotoclubismo, e no caso o Fotocine Clube Bandeirante, eu escrevo no meu livro isso, ele mudou a fotografia no Brasil. Esse intercâmbio que houve foi responsável por formar fotógrafos aqui no Brasil. Não teria expressões, e aí tem fotógrafos muito bons que não aparecem, mas falando dos mais importantes, não teria um Thomas Farkas se ele não tivesse tido relacionamento com os americanos. Sabe? O Thomas, ele é um caso à parte, né? Que ele tinha loja, tinha fotógrafo, mas vamos falar, sei lá, o Zé Yalente, sabe? Que é um cara, ele era funcionário da prefeitura. Né? Se ele não, eles trocavam aquelas revistas, os boletins, eles são de um valor que e hoje a gente pode pensar em fazer boletim eletrônico, por que não? Sabe? Então, assim, eu acho que foi muito rico, muito rico. Eu li todos os boletins desse período. Tá? Eu olhei, eu vi todas as fotografias, quem participou, como participou. Infelizmente, não tinha reprodução de todas as fotografias. O meu primeiro contato com o Fotoclube de Zagreb foi esse, porque tinha um nome e sabia quem havia exposto aqui em São Paulo, o nome da fotografia, e pedi para eles, e eles me mandaram. Começou assim, na coisa. E aí, por isso que eu sou tão fervorosa, sabe? A Heloísa fala que eu fiquei apaixonada, que um pesquisador não pode se apaixonar e tal. Mas eu acho que tem uma forma de intercâmbio sensacional, sabe? A gente pode escrever, tem uma parte na minha dissertação que eu faço um paralelo entre textos que eles publicavam no boletim de outras revistas americanas, europeias, tal. Eles punham lá a tradução, e daí você olha no salão, então tem aquele texto, sei lá, em fevereiro de 1948. Quando chega o salão de 49, várias coisas que apareceram naquele texto em termos de estética, ângulo, enquadramento, luz, aparecem nas imagens. Isso porque eu só pude ver um recorte das imagens, não existe todas as imagens. Então, eu acho a troca, assim, acho sensacional, e dá para fazer de formas menos, assim, dispendiosas. Né? Ô, Marli, deixa eu perguntar uma coisa para você. Fala. Não há, eu não sei como funciona na Europa, nem sei como funciona em São Paulo, mas você não acha que há um hermetismo assim excludente no fotoclubismo, assim, que meio que inibe que outros fotógrafos participem desse movimento? Eu concordo plenamente. E aí volta um pouco o que a gente falou ainda há pouco. Eu acho que tem uma coisa hoje de mercado, e o mercado decretou que o fotoclube agora é coisa de quem não tem o que fazer e não sabe fotografar. Né? E eu acho que isso precisa ser mudado a partir dos intercâmbios. Esses encontros que vocês estão fazendo, a própria presença do Ricardo, que é um cara, sabe, hiper atuante aqui em São Paulo,
com trabalho autoral, além do comercial, super expressivo, é importantíssimo. Sabe um fotoclube que está indo muito bem, eu não sei se vocês têm contato, o de Amparo. O menino de Amparo lá é muito... Ele se vira, aquele cara se vira para fazer as coisas. Agora eu, Ibrahim, até pelo fato de eu ter estado fora, eu estou muito com os olhos lá para fora. E também, se eu puder falar alguma coisa para vocês, procure intercâmbio lá fora, eles são muito mais essa abertos. prudência nos cinefotos lá. Você vai ter muito... Então, lá eu não sinto isso. Lá eu não percebo isso. Nas conversas que eu tenho com as pessoas de fotoclube lá, não sinto, pelo contrário, eles estão super contentes. Que todo mundo para Singapura, porque a gente vai participar do festival do fotoclube lá. Aí vai todo mundo feliz e contente, não tem. É isso, o pessoal do Zagreb estava vindo para cá, o fotoclube estava vindo para cá para expor aqui. O governo ajuda, tal. Então, eu não sinto. Eu estou com o PDF da sua tese aqui, estou olhando para cá, para outra tela do computador, todo instante, à medida que você fala, eu estou buscando. Esse PDF é bastante profundo, ou seja, a gente vê que na sua tese você vai muito além de só documentar isso. Parece muito interessante, vou me divertir. Depois eu vou passar para o pessoal aí também, não é difícil. Eu posso mandar, eu tenho ela. Dissertação é uma coisa meio chata, assim, de ler, né? Sim, mas é uma coisa que a gente vê que você se preocupou com os salões de arte, com o nascimento da fotografia, com o enraizamento dessa fotografia, principalmente em São Paulo, no Brasil. Esse estudo preliminar aí, o Tadeu Chiarelli, ele adorou também. Eu estava morrendo de medo dele, das pessoas que estavam na minha banca, o que eu mais tinha medo era do Tadeu. E o Tadeu, ele adorou, e aí eu fiz porque o salão fotográfico, ainda hoje, mas especialmente no século passado, no início do século passado, ele é igual ao salão de artes acadêmico no molde francês, né, que foi o primeiro, e os outros se repetiram, e com jurado e tal. E uma das críticas que foi feita ao salão, e que foi feita ao salão fotoclubista é isso, de ser um grupo de jurados, e que é hermético, só pode participar sócio. No início, somente sócios participavam, tanto do Salão de Arte das Belas Artes na França, quanto dos salões fotográficos no Brasil e fora do Brasil, né? Isso foi depois. Agora, hoje eu me pergunto, eu não sei vocês, mas eu acompanho muito esses prêmios, essas inscrições em festival, mundo afora, né? Eu subscrevo lá para receber newsletter em todos eles. Não é a mesma coisa. Você tem que mandar a foto. Em alguns casos você paga para mandar, em outros não. Aí tem lá 3, 5 jurados que eles tiram de algum lugar, tá? Para depois ter a exposição. Os festivais mundo afora são assim, são a mesma coisa. Eu acho que o nome, talvez, a nomenclatura de fotoclubista, sei lá, não sei. Porque eu estou tentando lembrar qual foi que eu vi hoje. Um bacana até. E era isso, você manda, tem um formulário, você tem que mandar tudo por e-mail, né, ou e-transfer. As imagens, elas têm que estar numa resolução mínima, JPEG e tal, currículos, é igualzinho o que era. O fotoclube era a mesma coisa. Falando do Bandeirante, que eu sei de cabo a rabo, os outros fotoclubes mandavam as fotografias. Naquela época, não existia outra forma da fotografia circular, era via fotoclube. A fotografia não tinha entrado no museu ainda, ela entra... O MoMA já tinha um departamento de fotografia, que foi criado, acho que em 40, se não me engano, 1940, mas a fotografia ela entra mesmo no museu em 1970. Né? Então, era de fotoclube para fotoclube. Por que também? Porque era mais fácil. O fotoclube da Bélgica, ele tinha um circuito que eles percorriam europeu. Aí vinha esse lote de fotografias para São Paulo. Tá? Sei lá quantas, vou chutar, 30, 40, 50.
de diferentes fotógrafos de diferentes fotoclubes europeus. Quando chegava, que era um pacote, e aí o Fotocine Clube Bandeirante olhava e selecionava. As outras, depois da exposição, prosseguiam para o circuito da América do Sul. Tinha Chile, tinha Paraguai, tinha Argentina. Então, também essa coisa do circuito fotoclubista tinha uma coisa prática. As fotografias todas tinham tamanho de 30 por 40, para poder caber nas embalagens. O Fotocine Clube Bandeirante, no começo, não adotou essa obrigatoriedade do 30 por 40. Depois ele viu que ele não cabia nessas embalagens que circulavam pelo mundo. Então, hoje, o que eu acho, assim, o que a gente recebe nesses comunicados é muito parecido. Você vai mandar, só que não tem mais o correio, né? O pacote que vai até lá, mas tem o mesmo jurado, mesma coisa. Marli, você sabe que tem um amigo nosso, que não está aqui hoje, que é o Cláudio Simonini. Ele, uns tempos atrás, esteve no Uruguai. E ele participou, frequentou lá em Montevidéu, falou maravilhas do fotoclube de lá. É verdade. Lá eu sei, lá tem uma força fotografia e eles são bons, né, no Uruguai, eles fotografam bem. Exposições nas praças. Isso. Eu, assim, se eu pudesse dar um conselho, assim, já vou dar, né? Assim, vocês, enquanto entidade, enquanto instituição, procurem outras instituições, sabe? E de preferência fora, que é um pouco o que a gente falou antes aí com o Renato. Parece que se alguém de fora olhar para vocês, aí parece que alguém daqui de dentro vai conseguir olhar também. O Uruguai é um excelente caminho, porque o Uruguai, além de tudo, tem dinheiro. A Argentina não tem dinheiro, né? Apesar de ter uma boa fotografia. O México é legal também, né? O México também tem um centro de fotografia lá bastante atuante. Agora, sei lá, comece a escrever. Eu não sei como é que é o site de vocês. Enfim, não sei. Mas vocês não têm site, né? Eu só vejo ali na confederação, né? Não, Marli, é o seguinte. Dos ciclos de ida e vinda, de sobe e desce, eu acho que nós estamos numa crista, nós estamos subindo, né? E há pouco o Cine Foto Clube tinha essa dificuldade. Tivemos site, depois parou de ser alimentado, entrou outro problema que a gente tinha no cotidiano, e hoje a Sol, que está aqui, está fazendo um trabalho fantástico com o Facebook. A gente está tentando existir. Eu acho, pelo que você falou, me dá vontade, me dá ânimo, e eu vejo que nós estamos no caminho certo, sabe, de fazer isso acontecer. Então, as reuniões que a gente está tendo do clube é para um crescimento do fotógrafo. A gente nem fala sobre coisas técnicas, mas basicamente a gente está querendo ter olhos para a fotografia, obviamente, e essa construção é de dentro para fora. E então nós estamos investindo nisso, na experiência que você pode trazer, de um outro fotógrafo como o Devico, que veio falar para a gente também sobre fotografia, e de outros que vão vir. Mas é nesse sentido. Tá fechado, Renato, tá fechado. Mesmo o Renato fez essa junção comercial o nosso livro só aconteceu porque houve um investimento através da ORP, através do Novo Shop. O Renato proporcionou isso. E então eu acho que o clube tem que existir, tem que continuar existindo. E é através desse ânimo, nossa energia, mas também de uma possibilidade econômica, né? Sim. Então, acho que a gente está no caminho certo. Eu não vejo que nós estamos no topo desse momento de alta, mas estamos construindo talvez um patamar ainda mais alto. Muito legal você ter falado sobre essa questão do contato com outros clubes, porque eu recebo, o Henrique também recebe, olha, dezenas de clubes no mundo inteiro fazendo
atividades de exposição e de concursos e tudo mais. Então, eu acho que é legal, gostei muito de ouvir isso. Acho que para todos nós serve como um incentivo. O Renato, você estava falando alguma coisa, mas estava fechado o seu microfone, Renato. Olá, continua fechado. O Haroldo Castro vai estar aqui a semana que vem falando sobre esse trabalho super, hiper, assim, consistente em termos das andanças que ele faz pelo mundo todo, em situações muito diferentes do nosso dia a dia, do nosso habitual. E é exatamente esse tipo de experiência que enriquece os nossos olhares, porque a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia essas informações. Enquanto o David esteve aqui, no dia seguinte, a Sol, o Silvio, prepararam fotos em cima do conceito que ele estava colocando para a gente no nosso bate-papo. Então, a gente está na trilha. A gente ainda tem que andar muito e vamos tentar. Eu acho assim, vocês precisam olhar assim, também para, na hora de priorizar o investimento, olhar um pouco o que está sendo feito. Não estou dizendo que vocês não estão olhando, porque eu não sei como é que vocês estão fazendo, mas e procurar se adaptar mesmo a esses novos tempos. E para mim é bem isso. Cada vez que eu recebo esses comunicados, eu falo, eu não sei porque tanto enjoo que o pessoal tem com fotopubismo hoje em dia, porque esses concursos, acho que a Solange está acompanhando, então, que ela que está no Facebook, nas mídias sociais, mas Ederaldo, sei lá quantos por mês, é uma coisa absurda, absurda. E aí, o que eu faço? Eu vou sempre, uma preocupação que eu tenho, eu vou olhar quem é o jurado. Tá? Porque aí, normalmente, tem a biografia ali do cara, editor de não sei aonde, dá para você ver se tem alguma qualidade, quem é essa pessoa. E tem alguns concursos que você olha, é ninguém. Fulano, ninguém assim que eu digo, ele fotografa há 20 anos e tal, sabe, e daí? Então tem assim, concurso a dar com pau. Marli, eu cheguei a conhecer o Salvatore lá no clube e tudo. O cara era gente boa pra caramba, viu? Eu acho que o clube se mantinha por causa dele, né? Porque ele devia ter grana, e a casa era ele que comprou o clube. E quando eu entrei lá, eu acho que eu fiquei uns 4, 5 anos lá, eu era do interior, eu achava fantástico aqueles caras lá. O Lineu Cordeiro, o Eros Capelo, o Galdão, o Vitor Hugo. Você pegou na aclimação, né? Na aclimação. O Vitor Hugo e os associados, para participar dos salões, tinha tudo umas gavetas que você deixava as fotos lá e ficavam lá. Era propriedade do clube aquilo. Por isso que eles têm o acervo. Tinham, né? Tinha, o Coisa vendeu ou doou o Marco. Eles se fizeram bem bolado. Eu também não sei, eu não posso falar porque eu não conheço. Mas está em boas mãos no MASP, né? Ah, tá. E você chegou a manter contato com o Vicente João Pedro de Jaú e o filho do... Não, eu tentei. Eu já fui atrás deles porque o senhor, né, o mais velho, porque é o Marcelo, não é isso? É o Marcelo, isso, é o filho. Que é o filho, isso. E eu estava louca para ver as fotos do Vicente, mas... Eu não lembro agora, sinceramente, não lembro o que aconteceu. O Vicente faleceu, acho que faz uns 2, 3 anos, né? Tá. Mas ele era o cara que mais ganhava prêmio nesse circuito de fotografia de fotoclube. Ele e o Paulo Pires de São Carlos. O Paulo, O Paulo Pires, ele se deu bem, né? Ele acabou conseguindo ter um reconhecimento da obra, né? Através do filho, né? O filho é o Paulo, né?
O filho é o Eduardo. Eu e o Paulo Marques conhecemos o Paulo Pires também, e conhecemos o laboratório, aquele que montou, era fantástico. Agora, o Salvatore, o que eu sei é isso, ele que segurava, ele que... E eu costumo dizer, enquanto eu fazia meu estudo, eu escutei assim, ele era muito centralizador, ele era autoritário e tal, né? Aí eu pensava, bom, mas para manter o negócio, fazer andar, se você não colocar uma rédea e vai cada um de um jeito, também não dá. Tem que ter espírito de liderança, às vezes. Tem. E era grande a casa lá, tinha laboratórios, salas. Putz, tinha umas projeções de slide lá, porque naquela época era o slide, né? E os caras faziam com 24 projetores, mas eram umas coisas malucas. Os caras todos eles tinham dinheiro, era médico. Eles tinham dinheiro e o Salvatore, ele dedicou ali, assim, realmente, assim, era ele. Não tinha... Eu acho até que ele fotografou muito, apesar porque exercer a função administrativa, vocês sabem, vocês estão tocando o clube. Vocês são associados? Como é que vocês funcionam? Ô, Henrique, acho que você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Nós temos presidente. Temos 1 minuto a partir de agora, tá vendo aqui. Vai abrir um terceiro bloco para finalizar esse assunto. Marli quer mostrar alguma coisa rapidamente depois? Não, né? Pode ser. Né? Não sei o que você tinha pensado. Henrique, então responde. Se cair, a gente volta para mais um pouquinho, pelo menos. Tá bom. Então, Marli, o clube entrou num dilema que nós ficamos numa sede lá no centro, que era própria, e sem verba para manter a sala lá, porque o prédio ficou velho e o custo começou a subir de um tanto e a gente não tinha mais associado. E, no fim, ninguém pagava mais nada, a dívida foi crescendo e nós não tínhamos a documentação para poder fazer as coisas andarem. Aí eu tive que contratar um advogado, fazer a documentação,